Olá, meu caro e minha cara aluna. Eu sou o professor Rafael José. Estou aqui para conversar com vocês hoje sobre a disciplina de administração pública, tá bom? Nós iremos ter uma aula ao vivo, mas eu vou adiantar que eu sou administrador, atuo como docente há 2 anos, atuo como gestor e líder de equipe em empresas privadas há mais de 10 anos. E estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre administração pública, que é essa disciplina é muito bacana. E para quem quer fazer o concurso público, né? A maioria dos alunos eu sei que gostam de fazer concursos. Esses conhecimentos que vocês terão nessa disciplina irão lhe ajudar muito nos concursos. Então aproveitem essa disciplina não só para ter nota, para passar, para pegar o seu diploma depois, não. Aproveite essa disciplina para você realmente aprender e você utilizar depois no dia a dia aí na resolução de concursos, né? Vocês vão ficar craques aí em algumas áreas da administração pública, tá bom? A administração pública é um conteúdo muito abrangente, mas a gente vai tentar focar naquilo que é mais principal da administração pública e aquilo que vai fazer mais diferença para vocês, tanto para concurso quanto para compreender essa trajetória da administração pública. Então, no início, essa disciplina vai parecer, em algumas partes, um pouco maçante, porque ela é bem teórica, tá bom? Mas eu preciso da compreensão de vocês para vocês se dedicarem a ela, por mais que é teoria, muito texto, questão de legislação. A gente vai estudar muita história também, o que aconteceu antes, o que aconteceu no início, o que levou a administração pública a mudar os seus formatos, a mudar a sua gestão, a implementar coisas novas, o retrocesso que aconteceu na administração pública. Então, é um tema interessantíssimo. Eu, particularmente, gosto muito dessa disciplina, porque a gente começa a compreender o que aconteceu no nosso país antes da gente estar aqui, né? A gente nasceu aí recentemente, eu mesmo com 18 anos agora, muito jovem. Brincadeira, eu tenho um pouquinho mais, mas assim, a gente não viveu ali as décadas anteriores, mas com base na história, nos livros e nossos estudos aqui, nós vamos conseguir compreender o que aconteceu lá atrás, tá bom? Então, eu sou o professor Rafael José da Silva, e hoje a gente vai começar a nossa primeira aula falando sobre as diferenças e convergências ou similaridades entre a administração pública e a administração privada, tá bom? Lembrando vocês que existe a administração geral, aquela que vocês estudaram lá no início do curso. Estudaram o quê? TGA, Teoria Geral da Administração. A TGA, ela aborda muitas tecnologias de gestão, né, muitas ferramentas, muitos conceitos que são aplicáveis tanto na administração pública quanto na administração privada. Porém, na administração pública, a gente tem a questão da legislação, né? É a legalidade, lá do LIMP. Lembram do LIMP? Se vocês não lembram, não tem problema. Em outra aula, a gente vai falar sobre o LIMP, que é a legalidade, impessoalidade, moral, tá? Publicidade e o E vem de quê? É eficiência ou eficácia? Eficiência ou eficácia? Vem de eficiência, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as divergências, tá? As diferenças aí. O foco da administração pública é atender o interesse público. Gente, a administração pública, ela existe para atender os nossos interesses, tá? O meu, o seu e de todos que vivem no nosso país, no nosso município e etc e tal, tá bom? Então, o interesse dela é a comunidade. O interesse da administração pública é o cidadão, tá? A administração privada, como o nome já fala, o interesse é privado. O interesse é do acionista, o interesse é do investidor, é do proprietário, do mantenedor, da pessoa que é dona do negócio, tá bom? O interesse é dele, tá? E já a administração pública, o interesse é de todos, ok? Professor, por que o interesse da administração pública é de todos? Porque quando a gente fala em saúde, quando a gente fala em educação, quando a gente fala em segurança pública, são coisas do meu interesse, do interesse de vocês e de todos nós. Todos queremos esses serviços e queremos bem prestados, não é verdade?
Vamos lá, o destinatário. O destinatário da administração pública é o cidadão cliente, enquanto na privada é o cliente consumidor, tá? Então, vocês vão ver que na trajetória dos estudos da administração pública, tem período que eles chamam de cidadão, tem período que eles chamam de cliente. Então, conforme o tipo de gestão pública que ocorreu no nosso país, vai utilizar mais uma nomenclatura, tá? Mas o foco é o mesmo, são os cidadãos, que hoje a gente utiliza mais a nomenclatura cidadãos, ok? O objetivo da administração pública é sem fins lucrativos, tá? Não tem fins lucrativos, mas na administração privada o objetivo é o lucro, é o retorno, né? Ó, din-din no bolso, não é mesmo? Só que aí vocês vão falar assim, professor, mas está errado esse slide do senhor. O interesse da administração pública não é só o cidadão. Eles querem lucro sim, porque eles têm a Petrobras. Por que eles têm ações da Petrobras, né? A gente fica se perguntando. Mas vamos lá. Existem empresas de economia mista e também empresas estatais que elas geram receita e elas geram lucro. Mas este não é o foco da administração pública. Essas empresas existem para atender o interesse dos cidadãos. Se ela dá lucro lá no final, ótimo, melhor ainda, tá? Mas não é o objetivo da administração pública, ok? E nem das políticas públicas também. Existe uma diferença, tá, gente, entre políticas públicas e administração pública. Ambas vão andar juntas porque a administração pública ela vai executar o que as políticas públicas estabeleceram. É assim que funciona. Só que são coisas distintas, ok? Vamos lá, então, o perfil. O perfil da administração pública é a forte interdependência dos três poderes. E aí, quais são os três poderes? Executivo, legislativo e judiciário, tá? Então, assim, a interdependência entre esses três poderes. E na privada é independente. Na privada é independente. A organização na área privada, ela funciona da forma que ela achar melhor, tá? Os serviços da administração pública são de natureza ambivalente, tá? Enquanto na privada, a natureza é econômica lucrativa. Então, o que acontece? O serviço na administração pública, em alguns momentos ela vai ser lucrativa, mas não é o objetivo da administração pública. Mas o maior objetivo dela é atender aos interesses sociais, aos interesses dos cidadãos, ok? Por isso que ela é ambivalente. A atividade na administração pública, ela é limitada apenas o que a lei permite. Gente, princípio da legalidade. Apenas o que a legislação permite, que é o que é feito dentro da administração pública, tá? Na administração privada, isso é livre, tá? Tudo o que não é proibido por lei. Então, tudo que não é proibido por lei, a administração privada pode produzir, pode vender, pode comercializar, pode contratar, pode demitir. Mas aí vocês vão falar, mas professor, a administração privada, muitas legislações regem a administração privada. Sim, temos muito. Temos o Código do Consumidor, né? Nós temos CLT, tem a parte judiciária, tem várias, a parte civil, tudo envolve também a administração privada. Porém, é um pouco diferente, essa parte na administração pública é um pouco diferente, porque na administração pública só vai poder fazer algo se tiver em lei, tá? Como, por exemplo, a gente vai estudar lá PPA, LDO e LOA, né? Elas são leis orçamentárias que são criadas. Para quê? Para definir o orçamento do município, do estado, do país, né, seja a nível federal ou não, o que vai poder ser comprado, o que vai poder ser pago, que tipo de receita que aquele estado vai poder ter, ok? Então, existe essa diferença aí. Então, no regime da administração pública, o regime é público, necessária autorização em lei, em alguns casos privado, exemplo de empresas públicas, tá? Vocês vão ver que dentro da administração pública existe a administração indireta. E dentro da administração indireta existem empresas públicas. Professor, quais são? Temos lá Correios, Caixa Econômica e mais diversas. São empresas públicas
tá? Porém, elas precisam de autorização de lei, em lei, para poderem funcionar, tá? No regime privado é diferente, independente de autorização de lei. A empresa funciona independente de autorização de lei. Eu não preciso ter uma lei lá autorizando eu abrir a minha empresa. Ah, eu quero abrir uma empresa de manutenção de motocicletas. Não preciso ir lá fazer o pedido, ser sancionado, ser votado, ser aprovado, assinado pelo Poder Executivo. Não, não tem isso. Na administração privada é livre, né? Você respeitando ali os códigos de abertura de empresa e a legislação vigente, você põe o negócio para funcionar, né? Falei assim, parece ser fácil, né? Abrir uma empresa, mas não é, dá um trabalhinho. Vamos lá, os recursos. Os recursos, ou vamos dizer assim, as receitas, né? Obtidas na área pública são através dos tributos. Tributos, impostos, contribuições, tá bom? E a maioria deles são compulsórios. O que são compulsórios? Professor, chegou o talão de luz lá na minha casa. Eu tenho a escolha de pagar ele ou não pagar? Você não tem essa escolha, meu caro. Você tem que pagar, né? A sua conta de energia, a sua conta de água. Você tem que pagar diversas contas. Nós temos que pagar, né? Assim como as organizações também têm que pagar. Então, é compulsório. É obrigatório, tá? Quando a gente vai para os recursos da administração privada, eles são obtidos através do pagamento dos clientes. É livre vontade, meu caro. Você não é obrigado a comprar um celular da Apple. Não é obrigado, tá? Você é livre. Se você quiser, você compra um Xiaomi. Se você quiser, você compra um Samsung. Você compra um iPhone. É livre, tá? Diferente da área pública, que a maioria das receitas são obtidas de forma compulsória, tá? Gente, aqui eu tô falando de várias diferenças, mas não se enganem. A administração pública e privada, elas têm mais similaridades do que diferenças, tá? Mas aqui eu gosto de tratar as diferenças para ficar um pouco mais claro. Mais para frente a gente vai falar das similaridades. O controle. O controle da administração pública, ele é feito um controle político, né? O que seria o controle político? Hoje a gente tem aqui, por exemplo, a nível municipal, nós temos os vereadores, né, que verificam lá os serviços realizados pelo município, verificam as contas do município, né, podem verificar, não é estritamente essa a função deles, né? A função deles é um pouco ali legislar pelo município. Deu uma travada aqui, mas foi, tá bom? O controle na administração privada, ele é o controle de mercado. Aí nós temos diversas etapas que são utilizadas para controle de mercado, que a gente estuda lá na disciplina de economia, né? Um dos tipos de controle é controle de oferta e demanda, por exemplo, que controla o preço que você vai vender um produto ou não, né? Isso é definido o quê? Pelo mercado. Não é controlado pela empresa, diferente da área pública. Tudo é controlado pela legislação, legalidade, né? Controlado pelo controle político, por quê? Porque o controle político, ele define a legislação, os decretos, na verdade, o executivo, né? Para a administração pública cumprir, ok? Na administração pública, nós temos decisões mais lentas, enquanto na administração privada, nós temos decisões mais rápidas. Deixa eu pegar uma aguinha aqui rapidinho, para dar uma olhada na garganta. O que acontece? Na administração privada, a gente sabe que as decisões são mais rápidas, que geralmente não tem que ser tão sancionadas, votadas, não dependem de decretos, não dependem de leis, em sua maior parte, né? Às vezes depende da decisão do gestor, do administrador que está ali naquela empresa. Então, as decisões geralmente são rápidas. Apesar de nós sabermos que grandes empresas, grandes corporações, muito hierarquizadas, né? A pirâmide, são muito hierarquizadas, às vezes também possuem processos de decisões lentos. Mas nada comparado à burocracia do processo de decisões que estão aí na área pública, na administração pública, tá? Então, nós falamos aí sobre algumas diferenças, ok? Para a gente reforçar um pouco mais o conteúdo,
Vamos continuar aqui, ó. A administração quanto ao gênero é igual. O que é igual? Tudo se trata de administração, tá? Tudo se trata de administração. Mas a administração pública, ela se diferencia da privada com relação à espécie, tá? Aí eu vou colocar aqui com vocês alguns outros fatores, tá? De convergência, o quê? De similaridades. Porque lá no slide anterior a gente falou de muitas divergências. Vamos lá. Só voltando lá em cima, ó, a palavra espécie que vocês viram aqui, tá? A espécie significa o quê? Quando a gente fala de administração, a gente está falando de administração num contexto amplo. Ela é administração, independente se ela é numa empresa pública, se ela é numa empresa privada, se ela é numa ONG, terceiro setor e etc e tal. Mas a administração pública, ela faz parte do rol dos estudos da administração, né? Assim como a administração de gestão de pessoas, como a administração financeira, como a administração de marketing, diversos outros conhecimentos, aí, outros saberes da administração. Vamos lá. Todas as entidades privadas ou públicas utilizarão técnicas administrativas, como planejamento, organização, direção e controle. Gente, isso daqui, ó, todo administrador tem que saber, tá? Se alguém perguntar para você, gente, quais são as funções do administrador? A função do administrador é PODC. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Né? Eu planejo o que eu vou fazer, eu organizo quem vai fazer e a forma que vai ser feito, eu direciono a equipe e motivo eles e acompanho para ver se está sendo feito conforme foi planejado lá no P. E no final eu faço o controle, que é o quê? Verificar os resultados. Será que os meus resultados foram igual planejado? E aí a gente pensa assim, na administração pública, isso acontece muito, gente, não é verdade? O governo lança lá os seus planos de governo, né? Lança seus planos, ele tem um objetivo. Cada plano de governo tem um objetivo. E esse objetivo é o planejamento. E ele organiza quem vai fazer, se é a secretaria X ou se é a secretaria Y, ou se ele vai abrir uma nova secretaria, tanto faz, tá? Direciona esse serviço e no final ele controla. Tem o controle do governo é legal, da área pública é legal, porque tem controle interno e externo. Igual toda prefeitura ou órgão público, ele faz o controle interno de verificação de contas, tipo um auditor interno. Só que aí tem também o controle externo. Aí nós temos Tribunal de Contas da União, né? Tem acho que CGU também. Temos ali diversos setores, tem o Ministério Público, tá? Que ele também pode fazer essa questão do controle, ele tem autonomia para isso, ele não precisa ser acionado. O Ministério Público é um dos únicos, gente, que tem a abertura para ele falar assim, ó, eu estou vendo tal coisa aqui que está errado e eu vou verificar isso agora. Ele tem abertura para isso, ele decide que lado que ele vai tomar, o que ele vai investigar, que fatos ele vai apurar, ele vai investigar. E isso também significa a etapa de controle do PODC. Então lembre-se, PODC é uma similaridade entre as administrações. As técnicas relacionadas à motivação e avaliação de resultado utiliza tanto na administração privada quanto na pública, tá? Claro que quando a gente fala na privada, isso acontece de uma forma um pouco mais efetiva, digamos assim. Até porque esses resultados, na privada, as empresas pensam muito no resultado financeiro, né? E na administração pública, o resultado é o quê? O bem-estar da sociedade, o bem-estar do cidadão, tá? Mas ambas utilizam isso. A divisão do trabalho também utiliza técnicas semelhantes. A gente vê divisão do trabalho o quê? Setorização. Existe uma divisão entre setores da administração pública e também na administração privada. Existe uma certa hierarquia, existe, tá bom? Tudo isso é parecido. Funções idênticas como orçamentário, financeiro, contábil, recursos humanos. Aí vocês vão falar, professor, mas não tem nada a ver. Os recursos humanos da área pública utiliza a legislação dos estatutários. E na área privada, a gente utiliza a CLT, seletista, são coisas totalmente diferentes. Sim, meu caro, mas aqui a gente não está falando específico da legislação que prevê, né, o funcionamento de cada órgão. A gente fala o quê? Que lá existe recursos humanos. Assim como existe também
na área privada, não é mesmo? Assim como a área financeira também. Gente, a área financeira da área pública, na verdade, eu acho assim fantástico. Há um controle fantástico na área pública, muito melhor do que muitas empresas privadas, tá bom? Então, a parte financeira da área pública, assim, eu admiro muito. A gente tem portal transparência, a gente consegue acessar tudo em tempo real, consegue ver anos anteriores. Muitas empresas, você chega lá e pergunta para o proprietário, qual que é a sua margem líquida? Qual que é o seu lucro líquido? Qual que é o percentual de lucro líquido com base no seu faturamento? O cara não sabe, às vezes, ele chuta. Né? Quantos clientes você atendeu nesse mês? A empresa não sabe. Aí na área pública, não. Você vai lá no portal transparência, tá tudo descrito, tudo claro. Então, claro que isso eu estou falando que existem empresas privadas que falham, mas geralmente as empresas grandes, as empresas privadas de grande porte, geralmente capital aberto, elas mandam muito bem nisso, tá? Vamos lá, tanto a administração pública quanto a privada sofrem influência do ambiente na qual atuam. Fatores políticos. Gente, fatores políticos, mas professor, a administração pública sofre com os fatores políticos? Com certeza, por quê? Porque a política, né, os fatores políticos estipulam o que a administração pública vai fazer. Então, a política, ela rege as legislações, define o que vai ser feito, os planejamentos, e a administração pública executa. Tá? Então, o fator político influencia diretamente na administração pública. Fatores sociais, econômicos, tecnológicos, tudo. Por fim, tanto a pública quanto a privada terão dificuldade na utilização de ferramentas, técnicas e tecnologias modernas, na realização de mudanças e na implementação das decisões e ações. Resumindo, a gente fala muito sobre a burocracia na administração pública, né? A gente fala muito sobre isso, e depois desse assunto a gente vai estudar um pouco essa evolução aí da burocracia. Só que entendo que a administração pública ela não passa só por um problema burocrático, que é algo que ela vem tentando aí se redimir desde 1967, né? Quando saiu lá o decreto-lei, depois a gente vai entrar nesses métodos. Mas a administração tenta sair dessa parte burocrática, mas ela tem muitos outros problemas, não é só a burocracia. Ela tenta implantar ferramentas de gestão. Ela tenta implantar, gente, planejamento estratégico dentro da administração pública. Um exemplo legal que eu acho assim de planejamento a médio prazo, digamos, curto e médio prazo, é o PPA, o Plano Plurianual, que na administração pública já faz o PPA, que seria o quê? A previsão orçamentária de 4 anos, tanto das receitas quanto das despesas. Então, isso é uma ferramenta administrativa que é utilizada em comum entre as empresas. Né? Ah, professor, mas eu nunca vi empresa nenhuma utilizar orçamento. Se você for numa empresa de grande porte, geralmente uma empresa de capital aberto, que está listada na bolsa, né, uma empresa SA, ela vai ter esse planejamento lá muito claro, tá? Mas é porque a gente é acostumado aqui na nossa região com empresas menores, então é mais difícil a gente ver isso acontecer, tá? Lembram quando a gente estudou, eu falo assim porque eu também estudei administração na Unir, tá, gente? É um orgulho para mim estar aqui hoje aí compartilhando um pouquinho do que eu sei com vocês, tá? Porque eu também passei na Unir, muitos dos meus mestres, quando eu fui aluno, hoje são meus colegas de trabalho e eu me sinto muito orgulhoso disso e aprendi muito mesmo na Unir, tá? Então vamos lá, quando nós estudamos administração geral, nós vimos o quê? Teoria Geral de Sistemas, lembra? TGS? Lá na TGA, Teoria Geral de Administração, a gente estudou a TGS. Quando a gente fala na teoria geral do sistema, a gente fala o quê? Uma organização ela é influenciada, tá? Pelo ambiente, significa o quê? O ambiente influencia a organização. E a organização, ela influencia o ambiente também. Então, a gente tem uma influência de dentro para fora e de fora para dentro. Lembram da TGS? O que acontece? Na administração pública, isso também acontece. Assim como na privada, tá? Mas aí vocês vão pensar, professor, eu não concordo com isso que o senhor está falando, não. Porque na administração privada, ela sofre muita influência da gestão pública, da área pública. Um exemplo mesmo, professor, foi quando... Esse exemplo eu adoro, tá, gente?
Quando saiu aquela legislação que obrigava os carros a terem extintores, lembram dessa legislação? Aí imagina lá, o proprietário, o investidor, compra maquinário, investe em infraestrutura, começa a fabricar mais extintores de pequeno porte para vender para automóvel. Depois chegou o governo e vetou essa exigência da legislação, tá? Então, quando isso aconteceu, o que nós concluímos disso? Que as empresas privadas sofreram uma influência do ambiente externo. Qual que era o ambiente externo? A legislação, a política, a área pública, né? Só que a área pública também sofre influência do ambiente externo. Quais influências? Agências reguladoras, fornecedores. As agências reguladoras, elas fazem parte da administração pública, tá, gente? Que são aí, por exemplo, a ANAC. A ANAC é uma agência reguladora, tá? Só que elas influenciam a administração pública também, tá bom? Influenciam lá a administração direta. Aí nós temos os clientes. Quem são os clientes? Os cidadãos. Vamos dizer que aqui no meio está a administração pública, tá? Concorrentes não alteram tanto. Variáveis tecnológicas afetam diretamente a administração pública, tá? Variáveis econômicas afetam diretamente. Vamos pensar nesse Covid agora, nessa pandemia que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma crise de saúde que afetou a área econômica fortemente. O que aconteceu com o governo? Teve que começar a sangrar, né, os cofres públicos, sangrar os orçamentos para manter a economia, para manter o bem-estar social. Olha o governo cumprindo aí, né, com o propósito da administração pública. Talvez você não falasse, professor, você está defendendo o Bolsonaro? Não, gente, não estou aqui para falar de política nem de políticos. Estou aqui dando um exemplo econômico, de decisões econômicas, tá bom? Então entendam que a administração pública, a área pública, ela é muito influenciada também, tá? Pelo ambiente externo e pelo interno. Internamente ela também é influenciada, assim como nas empresas privadas. A administração pública deve ser transparente, divulgar objetivos, ações, resultados, tratar as pessoas cidadãos com equidade, tá? Equidade é tratar os desiguais de forma desigual, com o objetivo de igualar, né? Diferencia apenas casos previstos em lei. Na gestão privada, a transparência não é obrigatória e as pessoas têm tratamento diferenciado de acordo com os interesses corporativos. O que acontece? Muitas empresas privadas também têm essa questão da transparência. E a gente vai falar lá do accountability, hein? Que também vamos falar aqui na administração pública. Muitas empresas privadas adotam aí essa transparência, principalmente empresas de capital aberto, tá? Só que o que acontece? Eu quero dar uma ênfase aqui, na gestão privada, a transparência não é obrigatória, as pessoas têm tratamento diferenciado de acordo com o interesse corporativo. Aqui é uma divergência. Na administração privada, quem tem mais dinheiro, quem tem mais dinheiro vai ter mais regalias, tá? Na administração pública, não. É unitário. O SUS é igual para todos, tá? Vocês vão falar, mas professor, quando é um político ele é melhor atendido. Não vou cair nesses méritos. Eu estou falando aqui com base na legislação. É igual para todos. Lembram lá do LIMP? O segundo é o quê? Impessoalidade. Tratamento é igual para todos. Na área pública. Na área privada, não. Na área privada, quem tem mais recurso financeiro vai no Hospital Albert Einstein. Quem tem menos recurso financeiro vai no hospital mais simples. Quem não tem recurso nenhum ou não quer investir nessa parte de saúde, vai na área pública, não é mesmo? Mas na área pública é igual para todos. Na área privada, não. Quem tem mais dinheiro fica num quarto. Quem tem menos dinheiro fica na enfermaria. Vocês entendem essa diferença de tratamento? Tá bom? O governo existe para servir os interesses gerais da sociedade. A empresa privada serve aos interesses do indivíduo ou grupo, que é aquilo que eu acabei de dar o exemplo para vocês, que entra aí também essa questão do poder aquisitivo, né? Quem tem mais, colhe mais, é mais ou menos assim, aproveita mais.
Em face da soberania do governo e da universalidade das ações, significa o quê? O direito que a pessoa tem na área pública aqui em Cacoal é o mesmo que ele vai ter lá no Paraná, tá? Isso falando de acordo com a legislação da área pública. Mas claro que a gente sabe que tem estados que talvez vão oferecer algum tipo de serviço um pouco melhor do que o outro. Mas aí entra vários fatores, tá? Mas de acordo com a legislação, o direito é de todos, impessoalidade. Cabe aos governos solucionar os conflitos de interesse particulares. Como que o governo soluciona os conflitos de interesse particular? Gente, hoje nós temos o quê? O judiciário. Judiciário. Se eu sou um cliente de uma empresa, comprei um produto, deu defeito, me senti lesado, eu vou lá, né, no Procon. O Procon não conseguiu resolver, não teve acordo, eu vou para o judiciário. Então, olha só, olha o governo intermediando os interesses, intermediando os conflitos, tá bom? Então, ó, com vista a alcançar um máximo de bem-estar geral. A administração privada preocupa-se com o seu bem-estar e como resolver os seus problemas. Gente, a administração privada não se preocupa em resolver os problemas da sociedade. Ela se preocupa com os seus próprios interesses, diferente da área privada, tá? Quais são os interesses da área pública? Geralmente as empresas buscam lucro, né? Se ela não busca lucro, ela é uma ONG. Se ela é uma ONG ou uma empresa filantrópica, aí talvez ela busque sim algum interesse particular ainda, só que voltado para a área social. É igual, aqui em Cacoal nós temos um grupo de pessoas lá bem bacana que trabalha com essa questão dos animais de rua aqui no município. Elas atendem o interesse de um grupo, tá? É o interesse de um grupo, mas não é algo relacionado à área pública, é algo particular, tá bom? Então, vimos aqui muitas similaridades e muitas divergências da área pública com a privada, ok? Vocês vão entrar depois lá no Google Classroom, tem uma atividadezinha lá para vocês, respondam ela, sejam verdadeiros com vocês mesmos, aproveitem essas atividades para que vocês busquem verificar se realmente aprenderam aquilo que o professor passou aqui na aula, tá? Então não colhem, não vejam na internet, essa é a minha sugestão. Sejam verdadeiros com vocês mesmos, ok? Muito obrigado a você que assistiu a minha aula, eu quero agradecer. Sou o professor Rafael José, estou aqui para contribuir com vocês. Não sou o dono de todo saber, não sou o dono da razão, não sei tudo, tá? Nós somos humanos, mas eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco do que eu sei e o que vocês precisarem, estou à disposição, tá? Valeu, um abraço e tchau, tchau, gente!